Sabe aquela história de Tamar que aparece em Gênesis e às vezes parece meio perdida ali no meio da saga de José? Pois é, muita gente acha que é só uma interrupção estranha na narrativa, mas o que vamos desvendar aqui é que, na verdade, essa história é um drama jurídico incrível. É sobre justiça, sobrevivência e, acredite, sobre como uma linhagem inteira foi salva. Para a gente entender a genialidade dessa história, vamos fazer o seguinte: vamos pular direto para o clímax, para o momento em que tudo explode num escândalo público que ameaça abalar as estruturas de uma família inteira. Essa é a sentença. Chocante, né? E quem fala isso é Judá, o patriarca, o líder do clã. A acusada é a própria nora dele, Tamar. E o crime? Descobriram que ela está grávida e a conclusão de todo mundo é uma só: adultério. A punição, para isso, era a morte na fogueira. E é aqui que a história vira. A condenação parece óbvia, né? Mas a verdade? A verdade é bem mais complicada. Para a gente entender o que realmente aconteceu, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Ok, para entender o plano da Tamar, primeiro a gente precisa conhecer as regras do jogo. A história se passa no mundo com leis e costumes bem específicos. Sem entender isso, nada do que acontece depois faz sentido. Olha só que detalhe importante. O Judá não só muda de lugar, ele meio que se afasta da família, vai viver com os cananeus, se integra ali, sabe? Ele até se casa com uma mulher de lá. Esse movimento prepara o palco para todos os conflitos que vêm a seguir. E aqui está o pulo do gato de toda a história, a lei do levirato. E olha, isso não era uma sugestão não, era uma obrigação legal. Para uma viúva como a Tamar, essa lei era a única garantia de segurança, de um futuro. Era o que garantia que a memória do marido dela não desaparecesse. Então, o que a gente vê aqui é que a Tamar foi legalmente injustiçada não uma, mas duas vezes. Primeiro, pelo cunhado dela, Onã, que se recusa a cumprir o dever dele. E depois, o que é ainda mais grave, pelo próprio sogro, Judá. Ele promete o filho mais novo para ela, mas nunca cumpre a promessa, deixando ela num completo limbo. Abandonada, sem opções legais, o que Tamar faz? Ela decide tomar a justiça nas próprias mãos. E o que vem a seguir não é um ato de desespero, não. É um plano jurídico brilhante, friamente calculado. Vamos analisar essa estratégia. Cada passo aqui foi pensado. O disfarce a deixa anônima e, naquele contexto, sinaliza que ela estaria disponível. O local é perfeito, um caminho que ela sabia que Judá ia passar. Mas o terceiro passo, o penhor, é a jogada de mestre. É aqui que o plano vira um caso de tribunal irrefutável. Porque Tamar não pede dinheiro, ela pede algo muito mais valioso: provas. A genialidade do plano está nos itens que ela pede. O selo e o cordão eram como a identidade pessoal de alguém naquela época, e o cajado era o símbolo de poder dele, de chefe. Eram objetos únicos e impossíveis de negar que eram dele. Ele pensou que estava simplesmente deixando uma garantia por um serviço. Mal sabia ele que estava, na prática, assinando uma confissão. Tamar agora tinha em mãos a prova incontestável de quem era o pai do filho que ela teria. Agora sim, vamos voltar para aquela cena dramática do tribunal. Tamar está prestes a ser queimada e o juiz é o próprio Judá. É nesse momento que ela joga sua carta na manga. Quando Tamar apresenta o selo, o cordão e o cajado, Judá não tem para onde correr. Ele é forçado a admitir a verdade na frente de todo mundo. E a declaração dele é impressionante. Ela é mais justa do que eu. Pensa no peso disso. Ele não só diz que ela é inocente, ele confessa que ele é o culpado. Mas por que ele faz isso? Porque no código de honra da época, a coisa mais importante de todas era a continuação da linhagem da família. Judá tinha falhado com a lei, tinha colocado o futuro do clã em risco. Tamar, com seu ato radical, garantiu essa continuação. No fim das contas, aos olhos da lei e da cultura deles, ela foi mais justa. E o impacto dessa história vai muito, mas muito além de um drama familiar. A atitude da Tamar tem consequências históricas que ecam por séculos. O filho que nasce dessa união, Pérez, cujo nome significa ruptura, bem apropriado, né? Se torna o ancestral direto de ninguém menos que o rei Davi. Ou seja, essa história que parecia um desvio de rota é, na verdade, a história de fundação da linhagem real mais importante de Israel. Então, a grande virada de chave é esta. A narrativa nos força a reavaliar completamente quem foi Tamar. No mundo em que as mulheres tinham pouco ou nenhum poder, ela usou o próprio sistema legal patriarcal para forçar o patriarca a cumprir a lei. Ela foi uma estrategista, uma heroína jurídica. E isso deixa uma pergunta no ar, né?
A história de Tamar nos convida a olhar outras narrativas com um olhar mais crítico, a questionar quem define o que é certo e o que é errado, e a pensar nas medidas extraordinárias que às vezes são necessárias para alcançar a verdadeira justiça.